Boa noite. Hoje nós vamos dar uma paradinha em Hebreus. Depois nós retomamos. Então nós estamos iniciando hoje, né, o nosso mês missionário, que anualmente a gente tem realizado no mês de outubro, né? E durante esse mês de outubro, nós queremos enfatizar a evangelização pessoal, né? Mais precisamente, nós queremos enfatizar o impacto que nós causamos ao mundo como Igreja de Cristo. Queremos pensar sobre isso. Queremos pensar, será que nós temos cumprido a nossa missão como seguidores de Cristo? Nos relacionamentos que nós temos, né, nos locais onde nós fomos colocados. Será que nós temos feito aquilo que o Senhor nos manda fazer, pensando em um nível mais pessoal, mais específico? E aí, para nós falarmos sobre isso, para falarmos como os servos de Cristo, os seguidores de Cristo, eles devem impactar esse mundo com o Evangelho, eu queria ler com vocês Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 16. Quando o próprio Jesus falou a respeito disso nas nossas vidas, né? Como nós deveríamos impactar esse mundo. Mateus 5, versículo 13 diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus, nós temos a tua palavra aberta diante de nós, Senhor, a tua palavra que nos fala, Senhor, do nosso comportamento, da nossa vida, de como devemos viver nessa terra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a tua vontade para cada um de nós, nos ajuda a entendermos o que diz a tua palavra, Senhor, nos ajuda a colocarmos em prática nas nossas vidas, que nossas vidas, Senhor, sejam um testemunho daquilo que o Senhor deseja e daquilo que o Senhor nos ensinou. Para a glória e honra do teu nome, nós te pedimos assim, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então Jesus aqui vai usar duas metáforas, né? Duas metáforas que nos ensinam algo muito poderoso a respeito da nossa identidade em Cristo e da nossa missão nesse mundo. Primeiro ele vai nos chamar de sal da terra, né? O sal que preserva, o sal que dá sabor. E também ele nos chama de luz do mundo, a luz que brilha na escuridão, que revela o caminho, que aponta o caminho que se deve andar. E é exatamente isso que nós devemos ser. Uma presença que transforma e ilumina as vidas ao nosso redor. Era assim que nós deveríamos viver. E como o próprio Jesus disse aqui, é loucura esconder uma cidade construída no alto de um monte, ou acender uma lâmpada e colocar debaixo de um cesto. Não faz sentido fazer isso. Esse texto ele nos ensina que, uma vez que nós estamos em Cristo, não podemos mais nos esconder. Nós devemos transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Nós fomos chamados para transformar esse mundo, para sermos sal e luz nesse mundo. E não é só aqui que esse princípio de ser luz é expresso na Escritura. Efésios capítulo 5, versículo 8, nos lembra que no passado nós éramos trevas,
mas agora são luz no Senhor. Mas por que nós somos luz? Por que nós fomos chamados para ser luz? Ele diz, vivam como filhos da luz. Então, aqueles que foram chamados para ser luz, eles devem viver de acordo com esse chamado. Eles devem viver de acordo com aquilo que eles são. Devem viver como luz. 1 Tessalonicenses 5:5 também diz que todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. Isso significa que, onde quer que nós estejamos, a nossa vida, o nosso testemunho, precisa brilhar diante das pessoas. Nós somos chamados a impactar o mundo, a impactar a comunidade ao nosso redor, as pessoas que estão próximas a nós. Nós somos chamados para impactar esse mundo refletindo a luz de Cristo em cada palavra, em cada ação, em cada reação que nós temos. Somos chamados para fazer a luz de Cristo conhecida nesse mundo. Jesus ele está nos confrontando aqui com a impossibilidade de nós ficarmos escondidos, né, de nós não brilharmos, de nós não salgarmos. Se somos de Cristo, a nossa vida precisa ser uma fonte de luz, revelando o amor e a verdade do Evangelho. É para isso que ele nos chamou. E a nossa missão como indivíduos e como igreja é refletir essa luz e impactar a nossa comunidade, impactar aqueles que estão ao nosso redor, ajudando a realizar o plano de Deus nessa terra, ajudando a realizar aquilo que ele planejou para essa terra. É por isso que ele vai terminar esse texto com um imperativo muito claro, né, que de forma muito sucinta ele diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. É isso que precisa acontecer. E aí hoje, meus irmãos, eu quero refletir junto com vocês sobre o que significa ser luz na nossa comunidade. Como é que nós podemos mostrar, por meio de atos, palavras, o amor de Deus que transforma vidas? Como é que nós podemos ser sal e luz no lugar onde nós fomos colocados, no lugar onde nós fomos chamados? Eu espero que esse texto da palavra de Deus nos desafie a sermos uma presença ativa e visível do próprio Cristo, no bairro onde nós estamos, na nossa cidade e onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos inseridos, nós sejamos essa presença ativa e essa presença visível de Cristo para as pessoas que estão ali. Para que as pessoas ao nosso redor, elas possam ver as boas obras que nós fazemos e glorifiquem o Pai, nosso Pai, que está nos céus. Então Jesus começou a ensinar aqui, nessa seção do Evangelho de Mateus, que nós conhecemos como o Sermão do Monte, né, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, ele está pregando um sermão, fazendo uma pregação, e é chamado Sermão do Monte porque ele pregou em cima de um monte, né? Então ele vai falar das bem-aventuranças, né, das bênçãos ou das felicidades daqueles que se tornam servos ou daqueles que se tornam cidadãos do reino de Deus. E aí, diferente de como o mundo pensa, ou faz, ou planeja, aqueles que entram nesse reino, aqueles que entram no reino de Deus, não são os poderosos, não são os ricos, não são os grandes políticos. O reino de Deus ele se torna visível aqui nessa terra através dos humildes servos do Senhor, daqueles que servem ao Senhor, aqueles que receberam a Cristo e que confiam nele para livrá-los da ira divina. São esses os que são chamados para o reino de Deus. Esse reino ele é visto aqui na terra através do pobre de espírito, por exemplo, daqueles que lamentam e choram por causa dos seus pecados, daqueles que são mansos, daqueles que esperam na justiça do rei. Ele é visto nos misericordiosos, naqueles que reconhecem somente a Cristo como Salvador, que não tem o seu coração dividido, portanto tem um coração puro, não está dividido entre as coisas desse mundo e o reino de Deus. E aí, por causa de todas essas coisas, naqueles que são perseguidos porque são chamados para o reino de Deus. Então existe uma clara diferença entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. Inclusive existe uma oposição e até uma perseguição àqueles que se dizem de Cristo, àqueles que dizem que servem a Cristo. Porque
A verdadeira igreja de Deus, ela é diferente do resto do mundo. E por isso o mundo a rejeita, por isso o mundo não a aceita. Por isso o mundo a coloca de lado. Esse mundo, ele vê o reino de Deus como uma ameaça à sua própria vontade, aos seus próprios planos. Porque as pessoas no mundo, elas não querem ser pobres de espírito. Elas não querem lamentar, não querem buscar a justiça, muito menos ser perseguidos por causa da justiça. Não é assim que o mundo vive. O mundo quer conforto, tranquilidade, fazer a sua vontade, sem ninguém dizendo o que tem que fazer, sem ninguém cobrando que eles vivam de certa maneira. Pessoas assim, elas não estão aptas para o reino de Deus. Porque esse reino, ele tem um rei que diz aos seus súditos como viver, como pensar e como agir. E aqueles que são verdadeiros súditos desse reino, eles vivem de acordo com o que o seu rei diz. Nós vivemos de acordo com aquilo que está revelado na palavra de Deus, porque cremos que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se essa é a atitude desse mundo, como é então que aqueles que pertencem ao reino de Deus devem viver nele? O que nós devemos fazer? Como nós devemos viver? Como nós devemos andar nesse mundo? Como é que nós podemos viver de modo a causar impacto entre os homens para a glória de Deus? É para essas perguntas que Jesus vai dar atenção enquanto ele expõe o sermão que nós estamos estudando aqui. Jesus vai ensinar para os seus discípulos como eles deveriam viver nesse mundo, demonstrando que são verdadeiros servos, súditos do reino de Deus. Como eles deveriam caminhar nesse mundo. E aí, como ele fez outras vezes, ele vai usar figuras do dia a dia dos ouvintes. Coisas que eram comuns para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Coisas que eles conheciam bem. Sabiam para que serviam. Sabiam a importância daquelas coisas. Então ele vai usar essas coisas para ensinar a respeito do reino de Deus. Para ensinar sobre essa diferença do reino de Deus e do reino dos homens. E como devem viver aqueles que professam ser filhos de Deus. Como devem viver aqueles que esperam entrar no reino de Deus. E aqui nós percebemos que nesse texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 13, nós percebemos que existe uma mudança sutil, mas ainda assim uma mudança. No início, Jesus ele faz uma lista de bem-aventuranças, uma lista de bênçãos, nas quais Jesus pronuncia bênçãos e graças àqueles que são verdadeiros súditos do reino de Deus. Mas agora ele deixa de falar de bênçãos e começa a comunicar responsabilidades que têm aqueles que são chamados para o reino de Deus. Agora, é como nós devemos agir, o que nós devemos fazer, como nós devemos viver nessa terra. Qual a nossa responsabilidade diante desse mundo? Então, Cristo ele tinha a intenção de explicar o que e quem eram os discípulos e, com base nisso, definir o que eles deveriam fazer nessa terra. Você é discípulo de Cristo, você é bem-aventurado porque você é pobre de espírito, porque você lamenta, porque você busca a justiça, porque você é perseguido. Essa é a sua identidade, é assim que você se identifica como servo de Cristo. Então é assim que você deve viver. Você deve viver nessa terra dessa forma, demonstrando que você é realmente discípulo de Jesus Cristo e súdito do seu reino. Então ele começa falando sobre um problema do mundo, falando de um problema que é perceptível nesse mundo, é claro nesse mundo, mas que as pessoas elas não têm dado muita atenção e algumas nem acreditam que esse é realmente um problema. Ele vai falar da corrupção e das trevas desse mundo, né? Jesus começa dizendo aos seus discípulos que eles são sal da terra e luz do mundo. É assim que ele começa. Isso aqui pressupõe que o mundo, a parte da igreja de Cristo, ele está vivendo em trevas, está apodrecendo sem o sal que preserva. Existe um problema no mundo, um mundo fora de Cristo, fora da vontade de Deus, fora do reino de Deus. O mundo, ele está apodrecendo, ele está em trevas. A corrupção está entrando no mundo.
Essa é a situação do mundo sem Deus. E por mais que as pessoas sonhem e esperem uma vida melhor, esperem um mundo melhor, sonhem que as coisas vão ser diferentes, que vai surgir alguma coisa que vai transformar esse mundo e as pessoas vão ser felizes para sempre, esse mundo ele vai de mal a pior. O que se vê, basta ligar a TV num telejornal, principalmente esses que são mais regionais. O que você vê lá? Você vê aumento do crime, né? Aumento das drogas, assassinatos, a maldade no mundo. Você vê que os homens, cada vez mais, são mais amantes de si mesmos, sem afeição natural. Eles não fazem aquilo que é esperado de um homem. Eles não fazem aquilo que é esperado daqueles que deveriam ter afeição uns pelos outros. Eles pensam só neles mesmos. Eles são o centro do universo para eles mesmos. É assim que a Bíblia fala desse mundo, como um mundo caído e que tem se degradado cada vez mais. Paulo falou disso em 2 Timóteo, capítulo 3. Ele diz que os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a realidade do mundo, esse é o retrato do mundo, segundo a Escritura. Os homens maus têm se tornado cada vez piores. Eles não têm melhorado, eles não têm progredido. Eles têm se tornado cada vez piores, têm se afastado cada vez mais de Deus. E não existe solução para esse mundo a parte de Deus e a parte do seu plano para salvar essa humanidade. Nem educação, nem dinheiro, nem políticos, nada que o homem possa planejar, nada que o homem possa fazer, pode resolver o problema do homem. O único que pode resolver o problema do homem é Deus, através de Jesus Cristo. Só Deus tem a solução para esse mundo. Isso porque o problema do homem, antes de qualquer coisa, antes de ser um problema social, antes de ser um problema intelectual, o problema do homem, ele é espiritual. O homem quebrou, por causa do pecado, ele quebrou o seu relacionamento com Deus. Ele pecou e ele está afastado de Deus. Seus pensamentos, sua vontade, suas ações são todas contra Deus. Só Jesus Cristo pode reconciliar o homem com Deus. Só Jesus pode reatar esse laço entre o homem e Deus que foi quebrado. Só Ele é a ponte que leva o homem a Deus. Só Ele pode reatar esse relacionamento com Deus que foi quebrado lá no Éden, pelo nosso primeiro pai, Adão, por todos os outros que vieram depois dele, que pecaram também. Essa é a realidade desse mundo sem Deus, segundo as Escrituras. Mas então como é que eu, servo de Cristo, devo agir em relação a esse mundo? Como é que eu devo agir nesse mundo? O que eu devo fazer nesse mundo para levar a luz de Cristo? Para salgar esse mundo de maneira que eu possa impactá-lo, de maneira que eles possam ver a bondade de Deus através da minha vida. Será que eu devo me conformar com toda a injustiça, a opressão e maldade do mundo? Será que eu tenho só que fechar os meus olhos? Será que eu tenho que cruzar os braços e ficar olhando o circo pegar fogo? Abandonar o mundo a ele mesmo, deixar as coisas acontecerem e fingir que não é comigo, que nada está acontecendo? Será que é assim que eu devo viver? A resposta para essa pergunta, meus irmãos, é não. Nós não somos sal e luz apenas para nos destacarmos no meio da multidão, apenas para sermos diferentes da multidão. Jesus nos chamou para ser sal e luz, para nós cumprirmos uma função nessa terra, para preservarmos e iluminarmos o local onde Ele nos colocou, para fazermos a luz de Cristo brilhar nesse mundo, para fazermos a diferença nesse mundo, para que as pessoas possam ver a bondade de Deus através dos seus filhos, através daqueles que Ele chamou para estar nesse mundo. Jesus, quando orou por nós, Ele não disse que não pediu para que o Senhor nos tirasse do mundo. Ele pediu para que nós fôssemos livres do mal. Porque nós ainda temos uma missão nesse mundo. Nós temos uma responsabilidade diante desse mundo.
E a primeira pergunta que nós temos que fazer, quando ouvimos Jesus dizer que nós somos sal e luz desse mundo, é: para que nós somos sal e luz do mundo? Por que Jesus usou essa metáfora? Por que ele usou essa linguagem figurada? Por que ele usou essas coisas? Para que ele nos chamou para ser sal e luz nesse mundo? O que ele quer conosco, como sal e luz desse mundo? E é isso que Jesus nos explica aqui, através do registro que Mateus fez dessa parte do Sermão do Monte. Então, quando Jesus ele veio para essa terra, ele inaugurou o seu reino. Ele era o rei, e o reino foi estabelecido quando o rei veio. Isso era visto nos demônios que eram expulsos das pessoas, nas curas que eram realizadas, nos milagres que aconteciam. Jesus disse que se essas coisas eram feitas pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. O reino de Deus estava presente junto com o seu rei. E aí nesse texto que nós estamos lendo, que nós já vimos ao Sermão do Monte, Jesus está dando instruções de como vivem os súditos ou servos desse reino. Como nós deveríamos viver diante desse mundo que jaz em trevas. Como é que os seus súditos, os súditos de Cristo, súditos do reino de Deus, devem agir, mesmo que o seu reino ainda não esteja completamente estabelecido nessa terra. Mesmo que o mundo nos rejeite, mesmo que o mundo rejeite a Cristo, mesmo que o mundo não aceite o rei que veio para esse mundo. Mesmo que saibamos que o fim, qual é o fim desse mundo sem Deus? Diante disso tudo, qual deve ser, como nós devemos agir? E a primeira instrução que Jesus vai nos dar a respeito disso é: os súditos do reino de Deus vivem como sal e luz nesse mundo. Eles vivem como sal e luz. Mas o que é que ele queria dizer com isso? O que é que Jesus está ensinando aqui a respeito de nós? Que dizemos que somos servos de Deus e súditos desse reino. O que é que ele queria dizer quando nos chamou de sal e luz? Para nós entendermos melhor isso, nós temos que entender como é que essas duas coisas eram usadas, como é que elas eram entendidas, qual a importância delas para aquelas pessoas que ouviram Jesus ensinar sobre isso. Então vamos começar falando sobre o sal, que é como Jesus começa também. No versículo 13 ele diz: vocês são o sal da terra. E o sal era um produto muito importante na época de Jesus, na época em que ele esteve aqui nessa terra. Primeiro, ele era usado como nós usamos hoje, para temperar a comida, para dar sabor à comida, para tornar o alimento melhor para ser comido, para dar sabor aos alimentos. E aí, quando nós olhamos para essa função do sal, nós já conseguimos perceber uma aplicação aqui para as nossas vidas com relação ao sal. Nós já conseguimos compreender, já nos ajuda a compreender uma das aplicações de ser sal da terra. Da mesma maneira que o sal, ele dá sabor à comida, o discípulo de Jesus, aqui nessa terra, tem que torná-la melhor para se viver. Tem que trabalhar, se esforçar, fazer o possível para tornar essa terra um lugar melhor para se viver. Se alguém recebe a Cristo como Salvador, ele busca o bem dos outros. Ele não procura somente os seus interesses. Ele se preocupa com o próximo, com as necessidades dos outros, com as dores dos outros, com os problemas dos outros. Ele não é mais o centro do universo como ele pensava que era antes, quando ele não tinha Cristo. Ele compreendeu, o servo de Cristo, ele compreendeu que ele foi chamado a essa terra para ser sal, para tornar a vida das pessoas melhor, para dar sabor a essa vida, para fazer o que estiver ao alcance dele, para ajudar as pessoas nessa terra. Foi assim que Jesus ensinou e foi assim que ele viveu enquanto esteve aqui nessa terra. Ele cuidou dos pobres e dos oprimidos, ele alimentou os famintos, ele libertou os que eram oprimidos pelos demônios, ele curou os doentes. Jesus impactou essa terra enquanto ele passou aqui por ela, ainda que ele tenha sido uma passagem rápida, de 3 anos, enquanto ele fez o seu ministério aqui na terra. Ele serviu
as pessoas nessa terra, mesmo sabendo que nem todas aquelas pessoas a quem ele serviu, na verdade, a maior parte das pessoas a quem ele serviu, mesmo sabendo que a maioria delas não iria acreditar nele, mesmo sabendo que a maioria delas iria rejeitá-lo, iria rejeitar o seu ministério, iria rejeitar a sua mensagem de salvação. Ainda assim, ele serviu essas pessoas. Da primeira vez que ele multiplicou pães, eram 5.000, só homens, fora mulheres e crianças. Mas lá no Pentecostes, aqueles que estavam esperando pela promessa de Jesus, eram só 120. Um número irrisório diante dos 5.000 que tinham sido alimentados. Jesus se preocupava com os menos favorecidos. E nós, como seus discípulos, deveríamos imitá-lo. Deveríamos fazer aquilo que ele fez também. Nós não deveríamos admitir passar por essa terra sem causar algum impacto nela, sem ajudar as pessoas. Nós deveríamos dar sabor a essa terra, sabor à vida das pessoas, tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Nós deveríamos fazer a diferença. As pessoas deveriam se alegrar por ter uma igreja no seu bairro. Elas deveriam perceber que existe diferença nesse povo que diz servir a Jesus. As pessoas deveriam ficar felizes por ter um vizinho crente. Elas deveriam ficar alegres, porque do lado delas tem alguém que conhece a Cristo, que é um discípulo de Cristo, que vive como Cristo viveu. Mas isso só vai acontecer se nós de fato vivermos como Cristo. Se nós de fato fizermos aquilo que nós fomos chamados para fazer como sal dessa terra. Mas não era só isso. O sal naquela época também era usado para preservar os alimentos. Em uma época onde não existia geladeira, nem freezer, as pessoas elas tinham que encontrar um jeito de preservar os alimentos o máximo possível. Elas tinham que arrumar um jeito de manter aquele alimento ali preservado para que elas pudessem ir utilizando ele durante os dias que se passavam. E a maneira que eles tinham para isso era salgar o alimento. E isso retardava o apodrecimento da comida. Isso fazia com que o alimento ficasse preservado. Da mesma forma, o discípulo de Cristo, ele também preserva essa terra que está apodrecendo nos seus pecados. E ele faz isso através da pregação do Evangelho, através de viver uma vida correta, fazendo o bem e denunciando o mal. Ele faz isso fazendo a diferença nessa terra, sendo diferente, não agindo como o mundo age, mas mostrando que existe uma diferença prática em servir a Cristo. Aqueles que servem a Cristo, eles são os melhores alunos, eles são os mais honestos, eles são aqueles que não fazem as coisas erradas, que não seguem a multidão. Eles deveriam ser aqueles que preservam os bons costumes. Eles deveriam ser aqueles que lutam pela justiça, e não aqueles que estão causando a injustiça. Nós não fomos chamados para fechar os nossos olhos para a injustiça e para o mal desse mundo, meus irmãos. O mundo sem Deus, ele está indo de mal a pior. Mas aqueles que conhecem a Cristo têm a responsabilidade de fazer tudo ao seu alcance para torná-lo melhor. Para tornar esse mundo um lugar melhor para se viver, mesmo sabendo qual é o fim desse mundo, mesmo sabendo que a grande maioria das pessoas não vai ser alcançada pelo Evangelho de Cristo. Nós ainda assim demonstramos que somos filhos do nosso Pai que está no céu, quando nós fazemos boas obras, quando nós servimos aos outros, quando nós nos dispomos a fazer, a suprir a necessidade daqueles que estão necessitados. Nós deveríamos fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos. Não fomos chamados para ficar parados, olhando para a injustiça e para o mal, mas para vivermos como servos de Cristo nesse mundo, fazendo o bem, testemunhando da verdade, lutando pela justiça, mostrando que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. As pessoas deveriam ver que há uma diferença entre aquele que serve a Deus
e aquele que não serve. Nos nossos relacionamentos, enquanto trabalhamos com as outras pessoas, enquanto fazemos negócios com as outras pessoas, enquanto atendemos um paciente, enquanto somos atendidos como pacientes, as pessoas deveriam ver que existe uma diferença. Que não é só o nosso direito que nós estamos procurando. Que não é só prevalecer, que não é só sermos reconhecidos como os melhores, mas é porque nós queremos servir ao outro. É porque nós estamos dispostos a perder para ganhar. É porque nós estamos dispostos a sofrer o dano. Porque nós estamos dispostos a perder o nosso direito para fazer Cristo conhecido. Para que as pessoas vejam Ele nas nossas vidas. Mais à frente, em Mateus 5, no versículo 44, Jesus nos diz como agem os filhos de Deus em imitação ao Pai que está no céu. Acompanha aí comigo, ele diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para quê? Por que nós devemos orar pelos nossos inimigos? Por que nós devemos amar os nossos inimigos? Ele responde: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. E como é que a gente demonstra isso? Como é que amando o meu inimigo eu vou demonstrar que eu sou filho de Deus? Jesus responde isso, ele diz: porque Ele, o Pai que está no céu, Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A chuva não cai só sobre os justos. O sol não nasce só sobre aqueles que são bons. Não, o Senhor todo dia demonstra a sua bondade sobre aqueles que creem e aqueles que não creem, sobre aqueles que são justos e aqueles que são injustos, sobre aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Ele faz isso porque Ele é bom, e nós deveríamos fazer isso porque somos filhos dEle. Deveríamos fazer isso se realmente somos filhos dEle. Não porque nós estamos esperando que alguém fique impressionado conosco, ou porque nós estamos fazendo uma armadilha para pegar o descrente e evangelizar para ele, mas porque nós queremos demonstrar a bondade de Deus, assim como Ele demonstra a sua bondade a esse mundo todos os dias. Assim como Ele faz a sua chuva vir sobre a terra, sobre maus e bons. E Ele continua, Ele diz assim: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Então, o que Jesus está dizendo é que nada menos do que a perfeição é requerido para aqueles que que dizem que são filhos de Deus e que esperam entrar no seu reino, que se dizem súditos do reino de Deus. É isso que é esperado daqueles que dizem que realmente são filhos de Deus, que creem em Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser sal dessa terra, para fazermos a diferença nessa terra, para fazermos a diferença no local onde nós fomos colocados. Que diferença nós temos feito? No bairro onde a nossa igreja está? Será que as pessoas se alegram por ter uma igreja aqui que diz seguir a Jesus Cristo? Será que elas são impactadas pelo fato de a igreja estar nesse bairro? Nós temos que pensar a respeito disso. Fomos chamados para ser sal dessa terra. Além disso, ele vai dizer também que nós somos luz. Versículo 14, no início ele diz: vocês são a luz do mundo. É a segunda comparação que Jesus Cristo faz aqui. Ele nos compara com a luz. Os discípulos de Cristo, eles deveriam brilhar como a luz. Eles deveriam guiar como a luz. Eles deveriam revelar a verdade, como a luz revela a verdade para aqueles que estão na escuridão. Imagine então o que a luz significava para um povo que não tinha energia elétrica, como nós temos hoje. O que eles usavam naquela época eram lamparinas, né? À noite, a luz que eles tinham era a luz de uma pequena luz, de uma pequena chama, né, que ficava balançando, tremulando. Eles não conseguiam enxergar direito à noite. Não era possível fazer muita coisa durante a noite. Naquela época, o mundo praticamente não funcionava à noite.
né? As pessoas trabalhavam com a luz do sol. O sol nascia, eles saíam para trabalhar, o sol se punha, eles voltavam para casa. As coisas aconteciam durante o dia, quando havia luz. Então, ser luz do mundo significa trazer claridade para aqueles que estavam andando em trevas, para aqueles que não sabem o caminho que devem seguir, para aqueles que não conhecem o caminho para onde eles devem ir, que estão perdidos no meio das trevas desse mundo, que estão sem rumo para tomar. Ser luz significa guiar os homens por um caminho melhor, por um caminho que conduz à vida e não à morte. Ser luz significa apontar o caminho para aqueles que estão andando perdidos, para a morte, porque as trevas os cegaram, porque as trevas não deixam eles verem direito, eles estão caminhando para a morte. Foi isso que Cristo veio fazer no mundo, dar aos homens um caminho para que eles pudessem andar, para que eles pudessem seguir. Ele veio iluminar o caminho para que eles pudessem encontrar a Deus, porque eles estavam como cegos, tateando, sem saber que caminho tomar. Então Jesus veio como a luz do mundo, para que esse caminho fosse iluminado e as pessoas pudessem seguir por ele. Os homens estavam longe de Deus, na escuridão, e por causa dessa escuridão, eles não conseguiam encontrar Deus, eles não conseguiam encontrar o caminho para seguir. E como é que nós podemos ser luz hoje? Como é que nós temos que viver como luz desse mundo hoje? O que é que nós podemos fazer? Talvez seja mais difícil para nós, hoje em dia, entender essa metáfora, né? Para esse mundo tão iluminado pela energia elétrica. Talvez as pessoas não percebam tão bem a importância da luz, né? Porque nós temos em abundância, né? Então, nós vimos da última vez, quando a luz se apagou, né? Como é que a gente ficou perdido sem conseguir ver todas as coisas, sem saber exatamente o que fazer. Mas na maioria do tempo a gente tem luz, né? A gente consegue trabalhar a noite inteira. Tem luz para a gente caminhar. Mas mesmo nesse mundo iluminado pela energia elétrica em que nós vivemos, mesmo esse mundo, ele ainda está em trevas. E como foi para aquelas pessoas lá do primeiro século que ouviram a pregação de Jesus, ainda hoje, as pessoas nesse mundo, mesmo que estejam na claridade da luz elétrica, elas ainda estão caminhando em trevas. Elas ainda estão perdidas, sem saber o caminho a tomar, sem saber que caminho conduz a Deus. Só Jesus Cristo é que pode iluminar o caminho que leva a Deus, para que os homens sigam por ele. Só Jesus Cristo é essa luz, como um farol, que dá direção aos navios que estão no mar, perdidos. Jesus Cristo é a luz que aponta o caminho para onde seguir. Como o próprio Mateus escreveu aqui, citando Isaías 9:2, falando da vinda de Jesus ao mundo, ele diz: o povo que vivia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o próprio Jesus, falando dele lá em João 8, diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Hoje esse mundo é iluminado somente pela luz de Cristo. E a maneira desse mundo ser iluminado pela luz de Cristo é através da sua igreja. É através daqueles que creram em Cristo. Dizem ser seus servos. Dizem ser súditos do reino de Deus. É a igreja que é o corpo de Cristo, que recebeu a responsabilidade de pregar o seu evangelho e tirar as pessoas das trevas para a luz. Somos nós que somos a luz de Cristo hoje. Somos nós que levamos a luz que Cristo, quando esteve aqui, levou a esse mundo. Nós temos a responsabilidade de ser essa luz que o próprio Senhor Jesus foi quando esteve aqui nessa terra. A responsabilidade de apontar e revelar o caminho que leva o homem a Deus. Foi a nós que ele chamou, foi a igreja dele que ele chamou para ser luz nesse mundo. Mas se nós escondermos a casa, se nós nos escondermos dentro das nossas casas, se nós nos escondermos dentro dos prédios, como é que nós vamos brilhar?
como é que essa luz ela vai ser enxergada? Se nós nos recolhermos dentro de nós mesmos, dentro do que nós gostamos de fazer, dentro das nossas preferências, como é que nós vamos brilhar? Como é que a luz de Cristo vai ser vista através de nós? Se não vivermos diante das pessoas e onde nós estivermos como súditos do reino de Deus, como é que nós vamos fazer essa luz ser vista pelo mundo? Como é que nós vamos fazer as pessoas enxergarem essa luz? Então o Senhor nos confiou essa responsabilidade. Nos confiou a responsabilidade de sermos luz, de sermos sal dessa terra, de iluminarmos esse mundo com a luz do Evangelho que salva as pessoas. E essa é a nossa grande responsabilidade aqui nessa terra. E essa responsabilidade é uma grande responsabilidade. Se você não entendeu ainda o tamanho dessa responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que é representar Cristo aqui nessa terra, Jesus vai falar a respeito dessa responsabilidade. É uma responsabilidade tão grande que ele vai falar dos perigos de nós falharmos na responsabilidade que ele nos deu. E o primeiro perigo, na verdade existem dois perigos aqui. Dois perigos que estão relacionados em ser sal e luz dessa terra. Perigos esses que podem até falar a respeito da nossa fé. Se ela é mesmo uma fé que está firme em Jesus Cristo. Se nós não estamos nos enganando. Se nós não estamos fingindo que estamos servindo a Cristo, mas na verdade estamos longe dele. Perigos que podem indicar que nós não somos parte desse reino, mas estamos enganando a nós mesmos. O primeiro perigo é o perigo de ser o sal sem sabor. Ele falou no versículo 13, na segunda parte do versículo 13. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É isso que se faz com um sal que não dá sabor. O primeiro perigo, então, é de nós nos tornarmos sal que não salga. De nós perdermos o sabor, de não fazermos a diferença, de não sermos reconhecidos como seguidores de Cristo. Das pessoas não conseguirem ver em nós nada que indique a elas que nós somos seguidores de Cristo, que vivemos como ele viveu, que fazemos aquilo que ele nos mandou fazer. De passarmos por essa vida sem darmos aquilo que nós podíamos para torná-la melhor para aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o perigo de sermos sal que não salga. Entregar a sua vida a Cristo, meus irmãos, não é só fazer uma profissão de fé, não é só levantar a mão, vir aqui à frente e dizer que creu nele. É muito mais do que isso. É muito mais. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma completamente. Ele transforma a maneira de agir, ele transforma as coisas que ela gosta de fazer, transforma os desejos, transforma as preferências. Cristo transforma a pessoa de dentro para fora. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela é completamente transformada. A pessoa não fica mais do mesmo jeito, porque agora ela quer agradar a Cristo. Ela quer fazer a vontade dele, seguir o que ele manda na sua palavra. O que é importante para ela agora é fazer a vontade do seu Senhor, é agradar o seu Senhor. Mas se nós dizemos que servimos a Cristo e continuamos do mesmo jeito, fazemos as mesmas coisas, se não há transformação perceptível daqueles que estão de fora nas nossas vidas, é provável que nós estejamos enganando a nós mesmos. Nós estejamos tentando enganar os outros. Nós não podemos ficar do mesmo jeito. O sal, ele tem que salgar. Ele tem que dar sabor. Ele tem que preservar. Porque essa é a função do sal. Então, aquele que foi chamado para ser servo de Cristo, ele tem que ser transformado. Ele tem que impactar esse mundo. Ele tem que pregar o Evangelho. Ele tem que amar as pessoas. Ele tem que servir os necessitados. Ele tem que lutar pela justiça. Ele tem que batalhar pela verdade. Senão, essa pessoa está fadada a ser sal que não salga. As pessoas têm que ver transformação em nós.
e ser influenciada pelas nossas vidas. E se isso não está acontecendo, o que a Bíblia diz é que, como o sal, não serve para mais nada, a não ser para ser lançada fora e pisada pelos homens. Essa é a realidade, irmãos. É uma realidade dura, mas é a verdade. Aqueles que são chamados para ser sal não podem perder o sabor, não podem deixar de salgar. E aqueles que são chamados para ser servos de Cristo, eles não podem deixar de fazer o bem nessa terra. Eles não podem viver só para eles mesmos. Eles não podem viver essa terra para fazer só a sua vontade. Mas vai muito além disso. O segundo perigo é ser luz que não brilha, luz que não ilumina. Versículos 14 e 15 ele diz: não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Aqui ele ainda está falando de luz. Não é que a cidade está lá no alto do monte e ela é vista só porque está no alto do monte, mas é porque no alto do monte as luzes que saem daquela cidade, elas são vistas. Então ele ainda está falando da luz que brilha naquela cidade. E nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então, o segundo perigo é de sermos luzes escondidas no cesto, embaixo do cesto. Ou cidades que não são vistas no topo da montanha porque não tem luz. É o perigo de nós nos escondermos, de ficarmos constrangidos, de não declararmos que somos seguidores de Cristo, de nos tornarmos crentes secretos, que quando as pessoas descobrem, ficam até admiradas. É até uma surpresa para elas. Mas você trabalha aqui há 10 anos, mas você é crente? Nossa, rapaz, nem tinha percebido. Você é igual a todo mundo. Isso deveria nos envergonhar, né? Deveria nos deixar mal. Que você vive em um lugar e as pessoas não conseguem ver a diferença. Você não consegue ser diferente de todos os outros ali. Elas não conseguem perceber que Cristo faz diferença na sua vida. Nós não fomos chamados para nos esconder. Nem mesmo quando os cristãos eram perseguidos, eles eram chamados para se esconder. E por causa disso, muitos morreram. Porque continuaram pregando o Evangelho, porque continuaram fazendo a diferença. Lá no início da igreja, os cristãos eram reconhecidos até pelos inimigos, como aqueles que cuidavam das crianças que eram dispensadas, descartadas nas florestas, porque os pais não queriam. Eles eram vistos como aqueles que cuidavam dos doentes. E os pagãos diziam assim: eles cuidam dos doentes, mas não só os doentes deles, os nossos também. Aqueles que estão doentes entre nós, eles cuidam deles também. Eles continuavam pregando o Evangelho, eles eram queimados, colocados em praça pública, colocados para ser comido pelas feras, mortos, mas eles continuavam fazendo o bem, eles continuavam fazendo a diferença de uma maneira que nem os inimigos conseguiam esconder isso. Nem os inimigos conseguiam negar, pelo contrário, eles tinham que dar testemunho disso, mesmo que pensassem que aquilo era ruim. Então nós não podemos ser intimidados pelas pessoas. Nós temos que decidir a quem nós vamos servir. Se servir a Deus ou se vamos servir aos homens. E se vamos servir a Deus, então façamos a vontade de Deus. Mostremos Deus para esse mundo. Através das nossas vidas, através da nossa proclamação, através daquilo que nós fazemos em favor desse mundo. E o motivo porque nós vivemos como o sal que salga e a luz que ilumina é para que o Senhor que nos salvou receba a glória que merece receber. Foi assim que ele terminou esse texto, no versículo 16, dizendo: assim brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando você professa seguir a Cristo e pratica boas obras, ama o seu próximo, prega o Evangelho, o Senhor recebe a glória. Cristo é reconhecido como aquele que transforma os homens. O caráter dele é visto nos seus seguidores e ele é honrado e glorificado. Ele recebe a glória que ele merece receber através das nossas vidas. Portanto, não basta dizer que é de Cristo ou que é filho de Deus. Qualquer um pode dizer isso.
Mas aqueles que são realmente filhos de Deus, eles devem viver de acordo com essa posição. Eles devem viver como súditos do reino de Deus. Quando o Senhor nos chama, Ele requer de nós que vivamos como Ele manda nós vivermos na sua palavra. Então nós não podemos servir a Deus da maneira que nós queremos. Nós temos que servi-lo como Ele manda que nós façamos. Nós somos servos e é Ele que é o nosso Senhor. É Ele que é Senhor. Ele merece receber a glória que vem das nossas boas obras, sendo vista pelas pessoas nesse mundo. Nós somos o corpo de Cristo e, portanto, nós somos agentes de Cristo nessa terra. A pregação do Evangelho é a nossa responsabilidade. Apontar o caminho para Deus através da nossa proclamação e da nossa vida e do testemunho que nós damos é a nossa missão nessa terra. Amém, meus irmãos? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos nessa terra de maneira digna dEle. Santo Deus, quero louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Quero te dar toda a honra e glória que o Senhor merece receber. Mas quero fazer isso, Senhor, eu e os meus irmãos aqui, não apenas com palavras, Pai. Queremos fazer isso com a nossa vida. Queremos viver de forma que o Senhor receba a glória, Senhor, que merece receber. Queremos que a nossa vida seja um testemunho vivo, Senhor, da bondade de Deus nessa terra. Nos ajuda, Senhor, a servir aqueles que estão ao nosso redor. Fazermos o bem, Senhor, como o Senhor que faz o bem ao justo e ao injusto. Pai, nos ajuda a sermos Teus imitadores, como a Tua palavra nos diz para ser, Senhor. Imitadores Teus, Senhor, como filhos amados. Nos ajuda, Senhor, a te servir fazendo o bem aqui nesse bairro onde nós estamos, Senhor, na comunidade onde nós fomos colocados, Pai. Nos ajuda a servir aqueles que estão próximos a nós, onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, Senhor. Que a nossa presença seja percebida, Senhor, como filhos de Deus, aonde nós estivermos, para que o Teu nome seja glorificado nesse mundo, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.